Beleza, então para a gente é um prazer, tanto para mim quanto para o Leonardo Marengo, que é da diretoria do projeto Neurogames, esse projeto que a gente está construindo aqui no Brasil e na América Latina e também na América do Norte, com a possibilidade de poder trocar com pesquisadores que atuem nas áreas de saúde, educação, games e psicologia. Hoje a gente está aqui com um queridão que trabalha com games, que é o Leonardo Brandão. O Leonardo ele tem um mestrado dele em Teoria e Pesquisa do Comportamento pelo programa de pós-graduação da UFSCar. E aí tem é isso? Projeto super interessante. O mestrado foi na UFPA, foi na Federal do Pará. Na UFPA, beleza, isso. Na Federal do Pará. E hoje você está na UFSCar, é isso? Isso, hoje eu estou na UFSCar. Muito bom, então ele está na UFSCar hoje, o projeto de mestrado que eu já achei super interessante, ele vai poder comentar um pouquinho, sistemas informatizados de instrução, e o doutorado aqui, pelo que a gente pôde conversar um pouquinho, ele está trabalhando com quais as variáveis motivacionais que colaboram no ensino da leitura, enfocando o game, mas isso é só uma introdução para o que o Leonardo Brandão vai poder comentar para a gente hoje, na nossa entrevista. Seja bem-vindo, cara, eu fico feliz de ter você aqui e espero que a gente possa conhecer um pouquinho do seu trabalho. Obrigado, Thiago. Eu que agradeço a oportunidade de conhecer, na verdade, o trabalho de vocês. Realmente, antes do seu contato, eu não estava acompanhando, né, e fico muito feliz de saber que agora no Brasil a gente está conseguindo organizar esse grupo, né, de gente com interesse comum em pesquisar sobre jogos, sobre educação. No meu caso, a educação, né, no final, a função educacional é uma coisa, para mim, mais me motiva, porque pelo meu histórico de teoria da aprendizagem, a própria teoria que eu escolhi para estudar, sempre foi mais focado para a área de educação, mas é claro que usar os jogos como ferramenta, a gente não descobriu isso há muito tempo, vem se discutindo isso, me deixou mais interessado ainda e dá um ânimo a mais, né, de trabalhar com esse tipo de tema. Exato. Me conta pra gente um pouquinho, você é psicólogo de formação, né? Legal. E como que foi surgindo, assim, essa interface entre games e teorias de aprendizagem e tudo mais? Desde a graduação eu me interessei em estudar mais uma abordagem mais comportamental, né, da psicologia, mas eu não tinha muita oportunidade de fazer isso na graduação, em termos de estudar realmente experimentos, né, fazer pesquisa, porque lá na UFBA, onde eu formei, nós não temos hoje, na minha época pelo menos, não tinha uma base forte em análise do comportamento. Mas eu já tinha um colega fazendo mestrado no Pará, que é um centro forte de estudos de psicologia experimental, né, principalmente com os animais, mas não só, e eu me animei de ir para lá fazer o mestrado, e meu orientador da época, o Olavo Galvão, ele deixou bem livre que tipo de tema eu queria trabalhar, quais eram os meus interesses, baseado nos meus interesses. Eu escolhi, inicialmente eu queria fazer uma coisa bem focada em ensino informatizado e tal, no final acabou funilando mais para alguma coisa próxima de comportamento verbal, e ensino de psicologia para estudante de psicologia. E como eu sempre gostei, desde o início eu sempre gostei da interface geral de informática e psicologia, né? Então, quando eu cheguei no mestrado, eu tinha alguma base de programação, mas programação simples, o que você falou aí do PHP, JavaScript, essas coisas eu sabia. Eu tinha trabalhado um tempo para tirar uma grana extra com um básico de Flash no começo lá, né? Quando a galera ia fazer uns sites de Flash bem feinhos. E aí eu aproveitei isso para fazer, para eu mesmo desenhar e implementar o instrumento que eu usei para coletar os dados durante o mestrado. No final eu acabei fazendo, e a ideia é que o próprio instrumento se tornasse, tanto eu usei para investigar, né, diferentes formas de aquisição de conceito, era um estudo de formação de conceito, os conceitos básicos de psicologia experimental, e a ideia é que o próprio instrumento que eu usava para coletar, no final, se tornava uma ferramenta de ensino, né. Aí depois eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho do pessoal da UFSCar, porque esse meu orientador da época fazia parte de um grupo maior de pesquisa, que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia. INCT, né? Que hoje eu faço parte também, a gente chama de INCT, né? Então, o nosso é o de Estudos do Comportamento e Cognição, Estudo de Comportamento e Cognição e Ensino.
E a minha orientadora atualmente, ela, né, é a coordenadora desse instituto, e o meu orientador comentou de que ela teria um interesse grande em trabalhar nisso, de informatização de ensino, estava desenvolvendo na época um software para isso. E eu fui para a UFSCar, ajudei um pouco a finalizar, né, pelo menos a documentação, e acompanhei o desenvolvimento desse software que ela utiliza hoje, que é bastante forte no nosso instituto, que é um programa para ensino variado, que usa o procedimento que é comum da nossa área, que é o procedimento de emparelhamento com modelo, né? Uhum. Você consegue explicar um pouquinho, para quem não entende, o que é o emparelhamento por modelo? Assim? Emparelhamento com modelo é um procedimento que a gente tem sido usado na análise do comportamento por muito tempo para estudo de relações que a gente chama de relações arbitrárias, não só, né, mas ele é muito útil para estudo de relações arbitrárias, que imagine uma tela, né, se você apresenta, hoje em dia é informatizado, mas não necessariamente tinha que ser informatizado, mas imagine que você apresenta alguns estímulos, né, ou alguns objetos para o sujeito, e você pede para que ele, de alguma forma, faça um matching, que a gente chama, né, que ele pegue e relacione um daqueles estímulos com algum outro estímulo que você vai chamar de estímulo modelo. E esse processo, esse procedimento é usado para estudar esses processos simbólicos, que são uma forma de você operacionalizar e você deixar de uma forma isolada, diferente do contexto normal de leitura ou de aprendizagem simbólica comum, mas num contexto experimental. Certo. Então, no caso da análise do comportamento, nós temos uma teoria específica de equivalência de estímulos que vem usando esse procedimento há muito tempo. E aqui onde eu estou, por exemplo, agora, estudando, eu estou do lado, na verdade, da sala de um dos pesquisadores que mais desenvolveu essa área de tentar fazer ensino de leitura, né, de habilidades básicas de leitura, usando esse procedimento, fazendo relações bem simples, porque para a gente, não só para a gente, mas você pode considerar que a leitura consiste em você pegar estímulos que são totalmente arbitrários, porque uma letra, o desenho de uma letra, ela varia na cultura, e ela tem diferentes formatos mesmo na mesma cultura, e ela é totalmente como um estímulo arbitrário. Para uma criança que não sabe ler, ou se você vê um ideograma ou uma letra escrita de uma forma diferente do que você aprendeu, para você não sabe aquilo, não é nada. E a ideia é como é que isso adquire sentido, né, para você. A nossa teoria, ela considera que isso adquire sentido no momento que você relaciona isso com outras coisas, como um som, e mais para frente com objetos ou eventos concretos da sua cultura, da sua vida. Então, inicialmente, para a leitura, a gente começa a trabalhar o que a gente chama de pré-requisitos básicos da leitura, que é justamente alfabetizar a criança, e começa você primeiro dando sentido para o que é uma letra, como as letras formam palavras, e como as palavras se relacionam com coisas. Uhum. E nós usamos basicamente esse procedimento para ensinar isso. E aí você transformou isso em um tipo de jogo. Isso, Aí a ideia foi que minha orientadora, que é a Daisy, né, a Daisy de Souza, ela e um outro grupo, o pessoal da UNB, o pessoal da UFSCar, o pessoal da UFPA, eles desenvolveram todo um currículo. Isso foi o interessante deles, um currículo para ensino de uma base mínima de alfabetização para as crianças, utilizando esse procedimento, tanto só o MTS normal, que seria algo do tipo apresentar 3 letras, sei lá, o P, o L e o O, escritos, né, as letras, e você ditar para a criança uma dessas letras, P, e aí a criança tinha que selecionar a letra correspondente. Então, no começo ela não sabe, ela vai errar algumas vezes, você vai dar o feedback, e com o tempo ela vai aprender a relacionar cada letra com o seu som, e você pode ir depois crescendo, relacionando sílabas com seus sons, com respectivos sons, e até as palavras. E além disso, você ensina também a quebrar a noção de que uma palavra, para que a criança aprenda a ler de forma efetiva, ela tem que saber não só a palavra inteira, relacionada com cada figura, mas que a palavra é composta por unidades menores, que são as sílabas. Então você ensina ela, né, essa ideia de que a palavra é composta por essas unidades menores, e que essas unidades podem ser recombinadas para, inclusive, criar palavras novas. Então, mas basicamente você usa sempre esse mesmo procedimento. Esse procedimento ele tem sido efetivo há muito tempo, desde a década de 80 eles têm usado bastante, tem sido testado e retestado, tanto em ambiente experimental, isolado, como em ambiente aplicado, em escolas,
eles conseguiram convênios com algumas escolas no interior de São Paulo para usar esse programa, esse currículo como reforço, né, na escola. Então as crianças iam e aprendiam a ler usando esse programa. Esse programa começou sendo usado com cartolina, com fichas, né, de papel impresso, e depois passou para a primeira versão de formatização, e agora está nessa terceira versão de formatização, usando um programa que faz a aplicação online. Legal. Mas com o tempo é um programa que a tarefa em si acaba ficando um pouco repetitiva. E aí a ideia era começar agora, com esse instituto, começar a investigar não só melhorias no procedimento em termos de deixar ele mais personalizado para criança e tal, mas também no sentido de ver estudos motivacionais que tornassem ele mais interessante. Uhum. E aí uma das linhas foi o meu trabalho de doutorado, que é tentar investigar isso transformando num jogo. Mas como o nosso trabalho desses estudos motivacionais para esse procedimento específico está começando agora, você pode considerar que o meu primeiro estudo é uma coisa mais exploratória. Então a minha primeira proposta foi mais de vamos ver o quanto a gente consegue mensurar de que se você pega esse procedimento, né, embute esse procedimento, né, deixa dentro de um jogo, de um ambiente de jogo, como você consegue mensurar o quão mais motivador vai ser para a criança do que o procedimento sozinho como ele tem sido usado. E aí entra uma outra área da análise do comportamento, uma outra metodologia específica, que é a área de escolha e preferência, que é o que acaba embasando boa parte do meu trabalho. Então eu fiz uma condição, eu peguei junto com o pessoal da Federal do Pará, como eu falei, tem esse instituto, né, que congrega vários professores de várias universidades diferentes. Dentre eles tem um professor, Dione Monteiro, que é professor do curso de informática lá na Federal do Pará. E fizemos uma parceria dele com um aluno dele de mestrado, Elton Sarmanho, que foi quem efetivamente desenvolveu o jogo. Então, na verdade, nós temos um programa de aplicação online desse currículo de ensino de leitura. E aí nós usamos essa mesma base desse programa online, ou seja, todas as tarefas estão lá, as mesmas imagens, os mesmos sons, a mesma sequência de ensino, está tudo lá. Mas você pode apresentar de uma forma comum, tradicional, só com a tela, mostrando 3 imagens e sempre uma imagem modelo ou um som modelo, alguma coisa assim. Uhum. Ou você pode apresentar isso, mas isso intercalado com tarefas de um jogo. Na verdade, nós criamos tipo um jogo RPG simples, super simples, um mapa, que a criança vai andando e ela tem um enredo que ela tem que encher um álbum de figurinhas, que ele vai sendo preenchido à medida que ela vai aprendendo palavras desse currículo. E toda vez ele vai interagindo com outros personagens desse mapa, né, que ele vai andando livremente, e algumas vezes dessas interações vão gerar alguns desafios que são mini-jogos, como, sei lá, um jogo de memória, aquele jogo Snake, né, que era típico dos celulares antigos, um jogo da velha, joguinhos assim, e outras vezes vão ser essas mesmas tarefas de ensino que nós temos no programa padrão. E aí a ideia é tentar mensurar o quanto as crianças vão se interessando, vão adquirindo preferência por um ou por outro. O interessante é ver que a gente pensa que, naturalmente, pensaria que todas as crianças começariam a preferir pela versão do jogo, não necessariamente. Esse é um dado interessante que tem surgido. Não consegui perceber um padrão muito claro ainda. Ainda estou escrevendo, né? Ainda estou em fase de análise dos dados. Mas, inicialmente, você, pelo menos até agora, preliminarmente, eu acho que os meninos têm se interessado mais, então não sei se o tipo do enredo do jogo, a forma como o gameplay foi feito, acaba tendo esse viés de gênero, né? Com o tempo, à medida que as crianças vão aprendendo, vão dominando a tarefa de leitura, o jogo, mesmo com essa estrutura de jogo, a duração do jogo também é muito maior. Então, como é que funciona o ensino? A criança fica na frente do computador, essas diferentes tentativas que a gente chama, né, de apresentação sempre de diferentes palavras, diferentes sílabas ou diferentes letras, ou até as figuras com os seus correspondentes, né? Então pense que nós sempre temos 3 grandes grupos que vão compor a leitura básica, né, o básico da leitura. E você sempre, para quase cada coisa dessa, você vai ter um correspondente. Então você vai ter
a figura, por exemplo, de uma vaca, você vai ter a palavra vaca escrita, e você sempre vai ter alguém falando o som vaca. Então, a ideia da gente é que, quando você adquire a leitura, você consegue integrar todas essas três diferentes numa mesma classe. Então, a ideia é que para a criança eu mostre tanto a figura como eu mostre a palavra escrito e ela consiga falar vaca ou consiga reconhecer, e que esses dois estímulos correspondem a quando alguém fala a vaca para ela também. Então essa é a ideia básica. Então, quando você vai integrando essas coisas com o programa normal, e você também consegue integrar isso muito bem com o jogo, com o tempo de duração do jogo, ele foi feito inicialmente de uma forma que sempre tem 3 palavras com uma certa estrutura que foi pensada inicialmente e tal, e a ideia é um pouco avaliar isso. Com o tempo isso começa, mesmo com a estrutura do meu jogo, começa a ficar um pouco maçante para as crianças. E a ideia agora foi isso, foi um primeiro estudo exploratório para agora a gente começar a destrinchar como é que agora, quais são as características críticas, porque nesse meio, e essa é a contribuição acho que a psicologia pode dar, a gente tem um bom treino para pensar cada interação que o sujeito faz com o ambiente dele. Então, no caso que a criança está jogando, ela está se engajando ali em 1000 coisas diferentes, né? Então, ela tem um mapa que ela pode andar e passear, ela tem mini-jogos, tem diferentes tipos de mini-jogos, ela tem cada vez que ela começa uma sessão, né, que ela vai um dia lá usar o jogo, ela vai vendo no mapa anterior, antes de entrar na fase, o quanto ela já andou. Então, são cada coisa dessa. Tipo no Mariozinho, né? Isso, tipo exatamente parecido com aquele mapa do Mario. Então, a ideia é que, e já tem muito estudo na área de psicologia cognitiva, por exemplo, mostrando que os caras já destrincharam cada parte dessa. Tem um estudo que o cara fala, velho, só você ver o andamento da tarefa, o quanto você já andou na tarefa, tem uma dica visual clara disso, já influencia na motivação. Então, a ideia agora, quando eu apresentei o jogo e eu comparei, beleza, agora eu tenho esse currículo básico de ensino de leitura no formato de jogo, mas o que eu chamei de formato de jogo ali, tem o que a gente chama de uma contingência extremamente complexa, né? Tem 1000 coisas ali acontecendo, e aí agora acho que o próximo passo é um pouco dividir cada parte dessa, cada componente desse do jogo, né, que a gente chama do jogo, para ver qual a influência específica de cada um. Eu tenho uma suspeita de que isso vai ser muito pessoal, vão ter crianças que vão ficar mais sob controle para mas o que é motivador, na verdade, é uma coisa, para outra pode ser outra. Você vai ter que criar, tipo, quase blueprints para cada criança, assim, né? Tipo, cada um tem uma configuração própria ali. Uma configuração própria. Mas isso é legal. Agora, eu tenho algumas perguntas que vêm daí, cara, eu tô achando muito legal o seu trabalho, mas deixa Ô, Léo, eu vou fazer uma que o Leonardo Marengo falou para mim fazer aqui. Que características do desenvolvimento neurobiológico da infância você considera ou você levou em conta no momento do desenvolvimento do jogo? Ou seja, que população que você pegou, como que você pensou em pegar essa população? Tá, então, no caso do meu jogo, eu tô, como você falou, do caso do Neurogames, a gente sempre está inserido sempre em algum guarda-chuva mais amplo de pesquisa, né? Nossa pesquisa sempre é uma parte pequena dentro de uma coisa mais ampla. No meu caso, um dos objetivos desse instituto, quando ele foi criado, era investigar justamente, no final, aplicações práticas de ensino. Então, a minha população é uma população típica de ensino. Eu fiz o meu trabalho todo indo numa escola pública no interior de São Paulo, pegando crianças que estão na fase normal de alfabetização. Claro que, no meu caso, eu tenho um currículo básico que a gente pensou para ensinar, ele foi pensado de uma certa forma como um currículo remediativo, no sentido de que foi feito para crianças que apresentaram efetivamente alguma dificuldade de aprendizagem. Então, em geral, eu tenho um público tanto de crianças que estão agora no 3º ano, né, que teve essa mudança da estrutura, como é agora tem no 3º ano, que começa ou no final do 2º ano. São crianças que já deveriam estar com alguma habilidade básica de leitura e não apresentaram. Então eu ia na sala de aula, fazia um ditado para fazer uma primeira pré-seleção do nível de leitura dessas crianças, depois eu levava para o laboratório e fazia uma aplicação de um programa que a gente tem específico, que já utiliza esse tipo de metodologia, né, já utiliza já utiliza esse tipo de procedimento específico, que é o emparelhamento com o modelo, e eu consigo já avaliar o nível de leitura da criança
para tanto leitura que a gente chama de interpretativa, como leitura básica, se ela consegue ler palavra inteira, se ela consegue pelo menos juntar as palavras, de recombinação, tudo isso a gente avalia. E aí eu seleciono apenas crianças que efetivamente têm alguma dificuldade. Agora, eu não fiz nenhuma avaliação específica de neuropsicológica nesse sentido. Nossa avaliação ela é muito mais só comportamental mesmo, nesse sentido, no sentido do que a criança é capaz de fazer quando eu coloco ela na situação real. Excelente. Uma das coisas é correlacionar isso com o dado, pelo menos, do VISC, né, fazer um teste psicológico padrão, mas eu acho que não é exatamente uma avaliação neuropsicológica mais ampla. E deixa eu te fazer, cara, uma pergunta que me ficou, assim, inclusive é algo que a gente tem discutido muito aqui no nosso projeto, que é assim, como que se avalia o far transfer, tipo a transferência digital, a transferência para a vida real? Como você sai do videogame e fala, esse moleque melhorou na vida real mesmo? Assim? Essa é uma pergunta bem interessante. Eu acho que na minha área, a gente tem uma tendência muito grande de fazer, no meu caso, mesmo que eu vá para a escola, né, pego a criança no dia a dia normal dela de escola, eu meio que tiro ela bastante do ambiente típico. Primeiro que é total individualizado, né? Às vezes eu estou rodando sessão com 3, 4 crianças. Eu estou coletando ali os dados com 3, 4 crianças ao mesmo tempo, mas cada uma está no seu computador, né, o programa acompanha o ritmo dela. É uma coisa bem diferente do ambiente típico de sala de aula, que o professor daria conta. Mas no nosso caso, eu acho que uma forma é você tentar depois... no caso da minha avaliação, por exemplo, eu tenho uma coisa que já é um pouco mais nesse sentido. Durante a avaliação que eu faço, eu disse que eu uso o procedimento de emparelhamento com modelo, tanto para avaliar. Então eu uso isso tanto como pré-teste como pós-teste, a mesma avaliação. Então, a primeira medida que eu tenho é aí. Mas dentro dessa avaliação, uma parte desse procedimento de avaliação que eu uso é escrito mesmo. Então a criança ela tem que ler no computador e copiar, como ela tem ditado mesmo. Então ela tem um ditado que o computador apenas fala para ela a palavra e ela tem que escrever. Então já é bem mais próximo da tarefa do que é exigido para ela no dia a dia. E como as crianças têm um treino muito grande, isso é o que, pelo menos isso, os professores batem muito na tecla de que elas têm que aprender a copiar. Então, saber desenhar as letras não é um problema. Então, o que falta para elas é a outra parte, de você ligar cada letra com o seu som, com o seu significado, com a palavra. E aí, uma vez que elas aprendem isso, elas conseguem, apesar do meu procedimento não fazer o treino específico disso, meu procedimento, eu ensino para a criança a desenhar a letra, né, a escrever com a mão. Eu ensino ela a juntar as sílabas usando o mouse, mas se escrever com a mão eu não ensino hora nenhuma, e mesmo assim, quando eu faço o teste, depois de terem passado pelo procedimento da gente, elas conseguem escrever as palavras que elas aprenderam. Então, agora, como fazer isso? Eu acho que seria interessante ter alguns dados, talvez até nesse sentido, mais correlacionais depois, de você pegar, de pegar dados dos testes informatizados, né? E isso, com nota da sala, com outros testes você pode fazer desempenho geral de português, coisas assim. Cara, é meio nessa linha que a gente está indo também, porque medidas objetivas, né, de melhora na vida real é complexo, né? Bem complexo. E aí, às vezes, pode cair num chutômetro também, que não é legal.